Terminei de ler O Acontecimento. É um livro que eu já comentei aqui no canal, o iniciozinho, as primeiras páginas, na verdade. Não dei tanta continuidade lendo página por página, porque, na minha opinião, é diferente do livro anterior que eu postei aqui no canal, que é um livro que, na minha concepção, dava para ler e ir comentando. Esse livro, O Acontecimento, não dá para fazer isso. O tema é extremamente pesado, né? Quando eu li o livro, assim, pela primeira vez, algumas páginas, eu não dei continuidade de uma vez só. Eu parei, deixei ele de lado durante um tempo e depois retornei à leitura. Ainda bem que eu fiz isso. Eu acho que se eu lesse tudo de uma vez só, possivelmente eu não teria a mesma experiência que eu tive lendo aos poucos, né? Quando eu postei o primeiro vídeo, eu pensei que o livro abriria espaço para uma discussão acerca do aborto. Só que não. O livro não abre espaço, pelo menos na minha concepção, né? Não abre esse espaço para uma discussão teórica, social, filosófica ou psicanalítica acerca do aborto. É um livro extremamente pessoal, assim. 3 pontos me chamaram a atenção nesse livro e, na verdade, na escrita da autora, né? Primeiro, ela não é uma autora de muitos floreios, sabe? De enfeitar demais uma determinada situação ou descrever demais uma cena. Ela é muito direta. Ela é muito direta, reta e objetiva. Isso, para algumas pessoas, pode não ser tão legal, né? Tem gente que gosta de ler livros onde o autor descreve demais aquela cena com riquezas de detalhes. Então, por exemplo, se um personagem está deitado na cama e ele levanta da cama e vai até a cozinha, tem gente que gosta de ler quando o autor descreve absolutamente tudo. O que está no quarto, qual é a cor do lençol, quantos passos ele deu até a cozinha, a cor da porta, a maçaneta. Às vezes demora umas 4, 5 páginas para o personagem ir da cama até a cozinha. Quem faz muito isso é o Stephen King. E outros autores também que descrevem demais. Eu não gosto. Eu gosto quando o autor é objetivo. Ela é extremamente objetiva. Então, se o personagem A vai do ponto A ao ponto B, ela não vai enrolar até o ponto B. Ela vai jogar esse ponto B. Eu gosto muito desse tipo de técnica. E é uma autora que... ela é bem... como que eu posso dizer? Não é que ela é curta e grossa, porque se eu digo isso, soa como se ela fosse simplista. Ela não é simplista. A escrita dela, por mais que tenha essa característica muito objetiva, há determinados pontos que, tipo, ela joga uma frase que meio que te quebra. Você fica... sabe, é como se ela tivesse, sei lá, ela está descrevendo uma situação, por exemplo, que ela está num refeitório ali da faculdade dela comendo um determinado alimento. Aí você está lendo tranquilamente essa parte. Aí no próximo parágrafo, ela solta uma frase extremamente impactante que você fica, sabe, você dá aquele, caramba, tipo, aquele tipo de frase no livro que você lê e precisa dar uma respirada antes de ler o próximo parágrafo. Então, assim, é um livro que, por mais que ele seja curtinho, claro que vai de cada um, né? Não é uma experiência que você pode ler tudo numa sentada, né? Ou ali, deitado na rede, ler tudo de uma vez só. Tem gente que curte ler tudo de uma vez só. Eu acredito que essa autora não é uma autora que dá para ler tudo de uma vez só, né? Você meio que vai mastigando aos poucos. O segundo ponto que me chamou a atenção é o seguinte: é um livro pesado, como eu disse anteriormente, que eu tenho absoluta certeza que para uma mulher o impacto que esse livro tem é completamente diferente do impacto que esse livro possui para um homem. Então, por exemplo, é um livro que está falando de aborto, de uma gravidez não desejada,
está falando sobre violência durante esse procedimento. A autora ali está às voltas com várias questões envolvendo a mãe dela, envolvendo não ter esse filho. Então, você, enquanto homem, lendo esse livro, tem partes que você fica tipo, caramba, olha só o que ela passou, olha o que ela escutou. Mas se você é uma mulher lendo esse livro, o impacto é completamente diferente. Assim, foi algo que me chamou a atenção também, né? Que há determinadas obras, acredito eu, que dependendo do lugar que você ocupa, o seu olhar é outro. O seu olhar é outro. Por exemplo, tem muita gente que diz o seguinte, mas o Bukowski é um autor que ele é extremamente misógino, ou que os livros dele ele fala muita putaria, ele só fala de mulher e de bebida e de ressaca e de frustração e depressão e tal. Mas se você conversa com homens que gostam do Bukowski, né, falar desse autor de uma forma completamente diferente de mulheres que leem, por exemplo, o Bukowski. Assim como outros autores, né? Tipo Jane Austen, enfim. Eu não estou aqui colocando como se existisse autores para homem e autores ou autoras para mulheres. O que eu estou querendo dizer é que dependendo do lugar que você ocupa, nesse caso, sendo uma mulher, esse livro tem um impacto completamente diferente para você enquanto mulher. Se você é uma mulher que realizou um aborto, maior ainda, o impacto é muito maior, né? O terceiro ponto que me chamou a atenção nesse livro é o incômodo. Porque tem partes nesse livro que você, enquanto pessoa inserida numa sociedade com valores, quer você goste ou não, cristãos, você sente uma espécie de um desconforto. Você lê certas partes e sente uma espécie de um desconforto. Independente se você é a favor ou não, entre aspas, esse a favor, né? Se você é a favor ou não da legalização do aborto. Então, a escrita dessa autora, por não ter tantos floreios, ela não escolhe palavrinhas bonitinhas ou palavrinhas que vão chocar menos. Muito pelo contrário, ela diz exatamente o que ela sentiu naquele momento. Pode agradar alguns leitores, pode não agradar outros, mas na minha concepção, ela não tem essa preocupação de agradar ou não agradar o leitor. Inclusive, no final do livro ela diz, né, que às vezes ela acredita que certas coisas aconteceram na vida dela para que ela pudesse escrever sobre essas coisas. Então ela não, na minha concepção, não há uma pretensão de agradar o leitor. Olha, eu vou escolher essa palavrinha aqui porque vai chocar menos. Não. Ela diz exatamente o que a palavra quer dizer, assim. O que a palavra que ela escolheu quer dizer. Olha, eu vou escolher essa daqui, então vai ser essa palavra aqui. O primeiro ponto que me chamou a atenção nesse livro foi a relação que ela tem com o feto. E ela usa constantemente essa palavra, né? Feto. Quando ela não usa feto, ela usa isso. Ela não chama nem de esse ou aquele. Ela usa a palavrinha isso. O pronome isso, né? Isso. Isso e feto. Eu lembro que quando eu costumava conversar com uns amigos meus que são cristãos e extremamente conservadores, eles nunca usavam esse termo feto. Eles falavam bebê. Tipo, independente se esse feto, entre aspas, é do tamanho de uma ervilha ou de um grão de feijão, eles sempre chamavam de bebê. Eles tomavam aquele feto como uma pessoa. Então, de acordo com a compreensão deles, uma mulher que comete aborto, ela não está retirando ou interrompendo uma gestação. Não. Na concepção deles, ela está matando um bebê. Matando uma pessoa.
Então, assim, durante a discussão eu percebi esse movimento do tipo, eles não enxergam como um feto. Não adianta você contra-argumentar. Não, na concepção deles ali é uma vida. E eles utilizam vários argumentos do tipo batimentos cardíacos. Então, assim, sei lá, na 10ª semana de gravidez ou na 12ª semana de gravidez é possível ouvir o coração de um bebê. Então é o argumento que eles usavam, né? E muitas das vezes, dentro dessa própria discussão, as pessoas que são a favor, que são contra o aborto, argumentam dessa maneira. Tipo, você é pai ou você é mãe, você escutou os batimentos do seu filho na 10ª ou 12ª semana de gestação? Olha só, tinha um coração ali, um coração batendo. Tem uma vida ali. Olha só, como que o argumento aqui do coração, né, de uma vida, dá um peso muito maior a esse acontecimento, né, a esse procedimento do aborto. Para uma pessoa que é contra o aborto, ela não enxerga aquele feto ali como um feto, mas como uma pessoa. E ela enxerga o aborto não como um procedimento de interromper ali uma gestação, mas como um assassinato. Aqui entra num ponto muito interessante, que é o seguinte, que é o movimento que as pessoas têm, muitas das vezes, de demonizar a mulher. Então, por exemplo, se você lê a Bíblia e você conversa com um cristão, você percebe esse movimento, por exemplo, de culpabilização da mulher, tipo, Eva fez Adão cair, Agar fez Abraão, né, ter o filho que não era o filho da promessa, que foi o Isaac. Sansão caiu por conta de Dalila. Davi caiu por conta de Betseba. Salomão caiu por conta das mulheres, né, de outros povos. Existe essa imagem da mulher como aquela figura que faz o homem cair, né? Existe um movimento de culpabilização em torno da mulher. Então, quando uma pessoa diz isso, olha, uma mulher que está realizando um aborto está cometendo um assassinato. Olha o peso que essa frase tem, assim. Porque outra discussão que o livro também traz, na minha concepção, tem a ver com o corpo. A quem pertence esse corpo dessa mulher, assim? Numa discussão envolvendo o aborto, esse corpo aqui, ele não pertence à mulher. Se você parar para pensar, assim. Se você coloca vídeos no YouTube do Silas Malafaia, por exemplo, falando sobre aborto, ele vai argumentar constantemente que a partir do momento que a mulher está gestando, aquele corpo ali é um corpo separado da mulher, é um ser vivo. Por que eu estou usando essa linha de raciocínio? Porque eu quero fazer com que você que está escutando esse vídeo pense não a partir de um argumento de ser a favor do aborto, mas que você procure entender a lógica por trás do como, sabe? Por que essas pessoas que são contra o aborto, a maneira como elas enxergam a mulher, o corpo dessa mulher e a decisão que essa mulher está tomando sobre o próprio corpo. Porque a protagonista aqui, né, a Annie, o corpo é dela. O corpo é dela e ela faz com o corpo dela o que ela quiser, inclusive um aborto. O corpo é dela e ela faz com o corpo dela o que ela quiser, inclusive um aborto. Aqui nós entramos em outra discussão que tem a ver com uma visão extremamente religiosa. Por quê? Apesar do aborto, em tese, né, deveria ser um assunto de tema de saúde pública, ele entra dentro de uma esfera religiosa. Porque esse corpo da mulher aqui
para um conservador, para um cristão, né, esse corpo, pertence ao marido, a partir do momento que essa mulher se casa, o corpo da mulher pertence ao marido, e a partir do momento que essa mulher está gerando uma vida, ela não tem esse poder de tirar a vida desse feto, porque quem dá a vida e quem tira a vida é Deus. Então, assim, é como se essa mulher estivesse cometendo um crime duplo, um crime moral, porque essa galera enxerga, né, a mulher que comete aborto como uma assassina, e um crime quase que religioso / espiritual, porque ela está tirando a vida de um ser vivo, sendo que quem, em tese, tem o poder de dar a vida e de tirar a vida é Deus. Então, olha só como que cai mais uma vez nessa ideia da culpabilização em torno, né, da figura da mulher, né? O terceiro ponto é o seguinte: no livro, o aborto, a cena do aborto é extremamente pesada. Extremamente pesada. E é a única parte do livro que ela meio que, entre aspas, simbolicamente personifica aquele feto. Quando ele, eu não vou dizer nascer, né, mas quando ele sai de dentro dela, é a primeira vez que ela não se refere ao feto como um feto, mas ela personifica o feto. Ela diz que esse acontecimento foi uma espécie de um nascimento / morte. Inclusive, ela olha o bebezinho ali e diz o seguinte, que ela viu o que parecia ser um pênis. Então, olha só que interessante para a gente pensar do ponto de vista psicanalítico, né? Ao longo de toda gestação, antes desse acontecimento, ela se refere sempre como isso, como o feto. Quando esse feto aqui sai de dentro dela, numa cena extremamente pesada, e ela inclusive pede para uma amiga cortar ali o cordão umbilical, simbolicamente é como se ela literalmente parisse um bebê que estivesse morto. Então, se eu não me engano no livro, ela leva a gravidez até os 2 meses e pouco. Ela passa por um procedimento extremamente violento, onde enfia uma sonda dentro dela. Ela tenta por diversas vezes encontrar algum enfermeiro, alguma enfermeira, algum médico que possa realizar esse procedimento. Ela não consegue e ela tem esse aborto da pior maneira possível, assim. Em cima da cama, no quarto dela, ela diz que ela vai ao banheiro com vontade de evacuar e quando ela vê, tá saindo de dentro dela. Ela pega o feto ali, morto, coloca dentro de um saco de papel e dá descarga. Como se fosse um dejeto mesmo. É uma cena bem pesada, assim. E essa parte de dar descarga, ela inclusive faz uma metáfora, né? Tipo, falando sobre, não sei se no Japão, os filhos, os bebês que são abortados são chamados de filhos da água, alguma coisa assim. Ela utiliza de uma metáfora, mas ela dá descarga. Ela coloca o feto dentro ali de uma sacola de papel, joga dentro da descarga e dá descarga. E o momento que o feto sai de dentro dela é quando ela vai no banheiro evacuar. Olha só que interessante para a gente pensar essa questão do dejeto que eu comentei com vocês lá no primeiro vídeo, né? Ela literalmente dá descarga nesse feto, que ela tomou como feto durante todo o livro, mas quando esse feto sai de dentro dela, ela tem um movimento de olhar o sexo do feto e dizer, olha, eu formei isso. Então, assim, quando você lê esse livro, você pensa assim, caramba, bicho,
Que, que pesado. E ela vai para uma sala de cirurgia, vê o corpo dela ali exposto, não tem qualquer tipo de tratamento humano. O médico barra enfermeiro diz que não é um encanador. Ela vê o corpo dela de uma forma e vê as partes íntimas dela expostas ali, o sexo dela exposto aí de uma forma, e ela diz que viu o seu corpo como o da sua mãe. E há uma parte no livro que ela também comenta que é como se ela tivesse matado a mãe dentro dela. Mas aí que tá, essa frase, quando você lê, você pode ter duas interpretações. Se ela está matando a mãe que poderia existir nela, caso ela continuasse ali a gestação e tivesse o filho, ou se ela está matando a mãe dela dentro dela, ou se ela está matando a mãe dela dentro dela através desse aborto, porque ela não quis ter esse filho. Não foi algo que ela pensou assim, será que eu vou ter, será que eu não vou ter? Não, desde o início ela não quis ter. Desde o início ela não quis ter esse filho. E ela realiza esse acontecimento, né? E ela relata aqui no livro. Então, apesar do livro ser extremamente pesado, levanta uma discussão em torno desse ponto, assim, do corpo da mulher, assim. Do corpo dela. A quem pertence esse corpo? A quem pertence esse corpo? Por que que o aborto é algo que nos choca? Por que que o aborto é tomado como um acontecimento que nos causa um certo desconforto quando falamos dele? E no livro ela expõe isso, quando ela conta a algumas pessoas, a reação que algumas pessoas têm. Algumas tentam fazê-la mudar de ideia, outras ficam chocadas demais. Algo que chamou a atenção dela foi que mesmo depois do aborto, o seio dela doía e ela ainda produzia leite. Aí ela disse como se a natureza, olha só que interessante, como se a natureza ainda não entendesse, a natureza do corpo dela, né, digamos assim, não entendesse o que aconteceu ali. O corpo dela ainda produzia, estava produzindo leite. E ela relata no livro, né, que sentiu o quadril dela aumentando, os seios dela aumentando, a barriga dela aumentando. Tanto que no procedimento, quando ela fez pela primeira vez, que enfiaram uma sonda dentro dela, a própria enfermeira diz isso, que ela já estava com barriga. O que torna a leitura muito mais pesada, porque quando você lê pela primeira vez, você pensa assim, ela deve ter abortado na primeira, segunda semana de gravidez. Não, ela leva até os 2 meses. 2 meses e pouco. Não era um feto do tamanho de uma ervilha, não. Ela viu diante dela o corpo ali de um feto saindo de dentro dela. Imagine o quão pesado deve ter sido. Porque existe também uma compreensão, na minha concepção, equivocada de achar que uma mulher que realiza um aborto não passa por questões emocionais e psicológicas ao longo da vida. Tem gente que pensa que a pessoa faz um aborto e, como no livro, né, dá descarga no feto como se ele não fosse nada. Não. Você vê que ela escreve um livro 40 anos depois do que isso aconteceu. Ela expõe esse acontecimento para todo mundo. Ela escreve a respeito disso, da violência que ela sofreu. E muito mais do que a violência, ela tá falando ali no livro o tempo todo sobre a mãe dela também. No livro anterior, ela acreditava que era uma filha única, né? Mas antes dela teve outra filha. Na verdade, ela que é a outra filha. Então, o tempo todo aqui no livro, na minha concepção, o que eu acho interessante também de marcar é isso, assim. Quando você tem um filho, ou quando você está prestes a ter um filho, é o momento onde você vai mais pensar no seu pai ou na sua mãe.
E aqui no livro, tem uma frase muito forte no livro que ela diz isso: olha, naquele momento eu matei a minha mãe em mim, ou matei a mãe em mim. Esperar a moto passar, né? Então, há esse momento, né? Do tipo, olha, naquele momento eu matei a mãe em mim. Será que era a mãe que ela poderia ser e não foi? Ou será que ela estava matando a mãe dela dentro dela? E ela diz, inclusive, no final do livro, que depois desse acontecimento, ela pôde desejar, digamos assim, ter um filho, porque ela teve filhos depois. Ela não queria ser mãe naquele momento. Esse também é um ponto interessante. Ela não queria ser mãe naquele momento. Não significa que ela não tivesse o desejo de ser mãe em momento algum. Não. Naquele momento, naquela circunstância, com aquela idade, com aquela pessoa, ela não queria ser mãe. Aqui também entra uma outra discussão, né? Esse desejo em relação à maternidade, né? Que é um desejo que muitas das vezes muitas das vezes não, na maioria das vezes ele é imposto à mulher, né? Então uma mulher hoje que decide não ter filhos, a reação que a sociedade tem ainda é uma reação preconceituosa. Nossa, mas você não vai mudar de ideia não? Ou você já está chegando a tal idade? Ou e se você encontrar um homem que quer muito ter filho? Entende? A sociedade ainda enxerga a mulher que não tem filho ou uma mulher que não é ou não está casada ou não quer casar ou que não quer casar, não como uma mulher, mas como um protótipo de quase mulher. Para muitas pessoas é como se a mulher alcançasse o seu estágio máximo só se ela for mãe e esposa. A nossa sociedade ainda enxerga as mulheres dessa forma, né? Mãe, esposa, e o aborto, ele também nos choca enquanto isso, porque quando uma mulher realiza um aborto, ela está exercendo o direito dela em relação ao próprio corpo. Isso para muita gente é uma afronta, porque esse corpo aqui será marcado por um discurso religioso, será marcado por um discurso social, será marcado por um discurso ético. Então, é um acontecimento que choca a todos. Tanto que se você conversa com um conservador sobre o aborto, você vai enxergar exatamente esses pontos que eu estou trazendo. A visão que eles têm em relação à vida, a mulher, o papel social da mulher, o corpo da mulher, esse bebê aqui, porque eles enxergam como um bebê. Quem é contra o aborto, eles se preocupam demais com o feto e com o bebê até nascer. Quando nasce, aí foda-se, é problema da mãe. Tipo, você vê que essa galera que fala muito sobre o aborto, sobre ser contra o aborto e tal, eles defendem a gestação até o bebê nascer. Defendem com unhas e dentes ali. Tomam a mulher ali como uma assassina, com o que ela está fazendo, entende? Então o livro, na minha concepção, ele não tem essa pretensão de levantar uma bandeira, de ser a favor ou contra. Não, ela expõe de uma maneira crua, cruel, objetiva, toda a violência que ela sofreu durante esse acontecimento. Ela está falando ali sobre o corpo. E ela está falando, sobretudo, sobre o desejo dela. Sobre o desejo de não ser mãe naquele momento. Naquela circunstância, né? É um livro muito pesado, sim. Muito, muito, muito pesado. Curto. É bem curtinho o livro, deve ter umas 60 e poucas páginas, 70 páginas. Eu li no formato PDF. Mas que abre espaço para essa discussão, né? Principalmente essa cena específica, né, do feto e a reação que ela tem de personificar esse feto, né? De olhar ali para o sexo e ver, olha, estava formando ali um pênis, né? Possivelmente seria um menino, né? E esse momento de sair de dentro dela, no momento que ela foi evacuar,
e ela coloca o feto dentro de um saco e joga na descarga e dá descarga. Então, assim, é uma cena que abre para diferentes tipos de interpretação, né? Do ponto de vista da psicanálise. Do feto ali como um dejeto, de ter dado descarga ali como se fosse, né, uma bosta, como se fosse um cocô, de não ter qualquer tipo de investimento libidinal, de não ser... No livro aqui não relata tipo, nenhuma cena dela chorando ou com culpa, ou sentindo que cometeu um crime, ou que um pecado, algo assim, não, até porque a própria autora, desde o livro anterior, né, da outra filha, diz que não é religiosa e não acredita em Deus, né? Então, assim, ela tem uma visão muito própria do aborto. E ela não tenta militar ali, ela fala bastante de mulheres, né? Uma senhorinha que ajudou ela ali, que estava na rua, né? A enfermeira que realizou o procedimento com ela ali, uma moça que deu uma injeção, a primeira injeção nela, né? Uma enfermeira. Ela está o tempo todo falando de mulheres também. A moça que ajudou a cortar o cordão umbilical ali do feto era uma mulher também. Então, assim, se você é mulher, ler esse livro, nossa, possivelmente a sua interpretação e o impacto que esse livro terá será muito maior do que foi para mim, que sou, né, homem. Mas vale muito a pena a leitura. Não é uma leitura fácil, né, como eu disse, mas que levanta e abre espaço para a gente pensar, né? Por que o aborto nos choca tanto?